Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 15. Os irmãos acharam? Estou ouvindo algumas folhinhas ainda. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 15. Leiamos a palavra do Senhor. Eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo. O texto diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Peça ao Senhor que a palavra dEle possa inundar o seu coração. É momento de meditação. E a palavra do Senhor ela é suficiente. Então ore ao Senhor, fale com Ele. Peça que tire todo empecilho, toda distração, para que você possa compreender as verdades do Evangelho. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, tem nos conduzido. Meu pedido nessa noite é que a minha boca se cale. Que o Espírito Santo do Senhor, por meio da sua palavra, possa falar ao coração da sua igreja, assim como tem falado ao meu. Continue falando conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você morrer hoje, fechar os olhinhos hoje, você vai para onde? Faça essa reflexão aí. Para onde você vai? Você vai fechar os olhinhos agora. O Senhor vai te levar hoje. Para onde você vai? Eu vou acreditar que todos vocês pensaram que vão para o céu, amém? Quem não vai para o céu, misericórdia, fala aí. Ó, todo mundo vai para o céu, beleza. Por que você vai para o céu? Quem garante para você que você vai para o céu? Será que você acredita que vai para o céu porque você se tornou membro de uma igreja? Porque agora você é dos evangélicos. Como diziam lá no mundo, agora eu passei para a lei dos crentes. Já ouviu essa expressão? Antigamente falava isso, hoje não faz mais. Eu nunca mais vi alguém falando isso. Mas vocês já ouviram isso? A turma do passado já ouviu assim, vou passar para a lei dos crentes. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. E talvez porque você passou para a lei dos crentes, você acha que o céu está garantido para você. Talvez você acha que vai para o céu porque você de alguma maneira pensou ou pensa que você é uma pessoa boa. Eu não roubo, eu não fumo, eu não causo mal para as pessoas, eu vivo bem com a minha família. De repente você se achou uma pessoa muito boa e você diz assim, olha, por isso eu vou para o céu. Talvez as razões pelas quais você tem pensado ir para o céu não sejam as razões verdadeiras que levam alguém ao céu.
Mas o desejo de todos nós é ir para onde, irmãos? Para o céu. Esse é o nosso desejo. E que bom que você tem esse desejo. E que bom que você, quando eu te perguntei para onde você vai, você pensou assim, eu vou para o céu. Isso é maravilhoso. Nós só precisamos saber se estamos trilhando o caminho certo. Nós só precisamos saber se o que você está fazendo, se o que você está vivendo é realmente o caminho que levará você aos céus. Essa é a grande diferença. Quando nós olhamos para a estrutura deste evangelho, eu gosto de enfatizar isso porque nós temos aqui os primeiros 3 evangélicos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos. E eles vão falar do rei Jesus, eles vão falar do reino de Deus, eles têm uma ênfase no reino, um Jesus que vem reinar, que vem governar o seu povo. Mas quando nós olhamos para João, por mais que seja também o evangelho de Jesus, João vai trazer uma nova perspectiva. E João, ele vai falar de um Jesus que não é só rei, ele é o próprio Deus. É a divindade. Ele é o Deus manifesto, ele é o Deus todo-poderoso. Jesus é o amor de Deus manifesto na terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu esse Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Esse é o texto, talvez um dos mais famosos, um dos mais conhecidos, que é João 3,16. Jesus, ele se apresenta como aquele que é a fonte de águas vivas. Jesus é aquele que se apresenta em João como aquele que é a porta. O evangelho de João vai mostrar o amor de Deus com uma profundidade que você vai perceber que Jesus é aquele que leva você aos céus. Mas é interessante porque os evangelhos, eles estão num tempo onde Jesus vem ao mundo, e Jesus se apresenta ao mundo, e como eu li aqui no Salmo 78, aquele que anunciaria às gerações vindouras o poder de Deus, as maravilhas que ele fez no passado. Quando você observa o que Jesus vem fazer, ele vem revelar aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Ele vem cumprir todas as promessas do Antigo Testamento. Ele vem mostrar que tudo aquilo que os profetas disseram a seu respeito, agora era verdade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o servo sofredor que levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, como diz Isaías. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o verbo da vida. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Esse verbo é Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. João, ele vai manifestar esse Jesus salvador, mas aquele povo que recebeu Jesus, aquele povo queria um amanhã diferente, aquele povo queria um amanhã humano, terreno, aquele povo queria alguém que fosse governar, aquele povo queria alguém que fosse destronar Roma, aquele povo, quando Jesus chegou, eles começaram a achar uma euforia dentro de si, que dizia assim, olha, agora nós vamos sair dessa miséria. Agora nós vamos sair desse cativeiro que vem nos arrastando há muitos anos. Porque o Messias chegou. E de alguma maneira eles criam, e muitos creram, que ele era o Messias. Que ele era Jesus. E Jesus tem seus seguidores, e muitos o seguiram, sabendo que ele era o Messias. Mas eles ainda não estavam com os seus olhos abertos para enxergar que tipo de amanhã esse Messias traria para eles. E então, quando Jesus morre, o Evangelho de Lucas, ele vai relatar aqueles discípulos no caminho de Emaús. E é um texto que eu gosto muito de me lembrar. Porque quando Jesus aparece para aqueles discípulos, e Jesus pergunta para eles o que está acontecendo, e aqueles discípulos respondem para Jesus, sem saber que era Jesus. Por acaso você é o único que não sabe do que aconteceu agora, nos últimos dias, nas últimas horas? O Messias esperado, aquele que viria governar, aquele que iria nos tirar dessa podridão, aquele que iria nos tirar dessa miséria, ele morreu. Ele morreu. Você não sabia disso? Aí Jesus fala assim, olha, ó nécios e tardos,
para crer no que disse Moisés, no que disse os profetas, os salmos, as escrituras. E o texto diz que Jesus começa então a discorrer, desde Moisés, passando pelos profetas, aquilo que haveria de acontecer com ele, o Messias. Eles se assentam na mesa, após Jesus ser constrangido a ir com eles, e os olhos deles se abrem diante de Jesus, e eles reconhecem Jesus, e então Jesus desaparece da sua frente. E eles voltam para Jerusalém e vão contar as novidades. Então perceba que aquele povo esperava um amanhã humano, terreno. Eles esperavam algo que fosse acontecer naqueles mesmos dias e que traria ali a paz que eles gostariam. Mas eu queria falar sobre um tema com vocês hoje, sobre o verdadeiro amanhã. Eu quero falar com vocês sobre a esperança do amanhã, mas que amanhã é esse? E eu já queria chamar a sua atenção. O que você tem esperado? Será que o amanhã que você espera é um amanhã onde as coisas vão se resolver? Será que o amanhã que você espera é um amanhã onde o governo vai resolver as questões do nosso país, onde você vai conseguir ter uma vida melhor, uma casa melhor, uma família melhor, uma criação melhor dos seus filhos? Que amanhã é esse que nós temos esperado? É muito interessante porque muitas vezes nós nos vemos e nós podemos olhar para essa limitação do povo judeu e pensar que muitas vezes nós estamos da mesma maneira. Assim como aquele povo, o povo de Israel, estava olhando para o Messias diante deles e achando que ele ia resolver o problema terreno deles. Muitas vezes nós, a nossa geração, está buscando um Jesus, uma igreja, uma religião que vai resolver os seus problemas humanos, terrenos, imediatos. Esse tem sido o nosso grande desafio. Por isso eu perguntei para você, se você morrer agora, se os seus olhos se fecharem agora, você vai para onde? E você certamente respondeu a si mesmo que você iria para o céu. Mas eu quero te fazer mais uma pergunta. Você está ansioso pelo céu? Você está ansioso pela glória? Você está ansioso por aquilo que nos aguarda? Essa pergunta é muito importante, você precisa responder ela. Sabe por quê? Porque dependendo da resposta que tem no seu coração, pode ser que os seus olhos estejam muito firmes aqui, neste mundo. A gente perguntava antigamente, quem quer ir para o céu? Todo mundo. Eu vou perguntar de novo, quem quer ir para o céu? Deixa eu ver, vamos lá. Beleza. Quem quer morrer agora? Uai? Estou entendendo, não? Essa resposta é simples. Essa resposta mostra quanto nós amamos essa terra. Essa resposta mostra quanto nossos pés ainda estão aqui, ó. Quando eu penso na morte, como homem, como carne, né? É claro que eu penso, puxa vida, já pensou? Eu vou morrer? Minha filha é tão grudada em mim, né? Vocês já viram, né? É um carrapatinho, né? Aí eu fico pensando, o que seria da minha filha? Oh, o que seria da minha esposa? Como seria? A gente, como ser humano, a gente tem esse pensamento. Mas a nossa vida, ela não pode estar aqui nessa terra. O nosso olhar não pode estar nessa terra. Enquanto nós estamos na terra, nós fazemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nessa terra. E nós vamos ver um pouco disso mais para frente. Mas o que eu quero trazer para você aqui é uma esperança de um futuro, uma esperança de vida eterna que tem sumido do coração dos crentes. Crentes que estão com a vida, com o olhar aqui nesse lugar, aqui embaixo. Estão esquecendo de olhar para as alturas, estão esquecendo de olhar para a glória. O Senhor Jesus vai dizer para nós, olha, não ajunte tesouro na terra. O que acontece com o tesouro que a gente ajunta na terra? O ladrão escava e rouba. A traça vem, corrói e acaba com tudo. E Jesus vai dizer assim, olha, ajunte tesouro aonde? No céu. Eu ouvi, postaram lá no grupo da sala de jovens hoje. Um rapaz falando sobre
essa ideia de quem é Jesus. E eu achei muito interessante. Falei assim, eu vou replicar isso lá hoje, porque isso tem tudo a ver com o que eu quero dizer. E ele diz assim, olha, tem gente que diz assim, olha, não, porque eu encontrei aquele que mudou a minha vida, aquele que vai mudar a minha vida, aquele que vai mudar a minha história, o nome dele é Jesus. Eu encontrei um homem aí, esse se chama Jesus. E esse homem que é Jesus, ele é aquele que transforma tudo, ele muda tudo. E aí, assim, onde é que você pode conhecer ele? Na Bíblia. Aí a pessoa pergunta assim, você já leu a Bíblia? Não. Uai, então tem um negócio errado. Então como que você conhece esse Jesus? Quem foi que te apresentou esse Jesus? Que Jesus é esse? As pessoas estão falando de um Jesus que faz muitas coisas para elas. As pessoas falam de um Jesus que muda o casamento delas, que dá o dinheiro para elas. As pessoas pensam num Jesus que cura elas quando elas estão enfermas. As pessoas falam de um Jesus que tira elas de qualquer situação difícil. E elas falam isso porque alguém falou para elas que esse Jesus é alguém que faz isso mesmo. E ele faz ou não faz, irmãos? Faz. Aí ele diz assim, perguntou para o rapaz, mas como que você conhece esse Jesus? De vez em quando eu vou lá na igreja e o pastor me fala só as coisas boas desse Jesus. Então ele pegou aquilo que o pastor falou de bom de Jesus e agora ele está falando aquilo, mas nunca leu a Bíblia. Nunca leu a palavra do Senhor. Ele não sabe quem é Jesus, ele não conhece Jesus. E como que nós vamos ter esperança numa vida eterna sem conhecer a Jesus? E eu quero trazer 2 aspectos desse texto, para nós entendermos então, como você pode ter esperança nesse amanhã eterno, sem ficar com os seus olhos aqui nessa terra. Como você pode ter o seu olhar fito no Senhor, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, sem se preocupar com as coisas terrenas, porque há poucos dias eu preguei aqui, onde Jesus disse, olha, por que vocês estão ansiosos com o que é a vez de comer, de beber, de vestir? O Senhor sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Vocês vão buscar o que então? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Nós não temos razões para olhar para as coisas dessa terra. Nós não temos motivo. Nós cremos sim que nós temos um Jesus que ele cura a enfermidade, um Jesus que supre as nossas necessidades, um Jesus que nos dá coisas que nós nem imaginamos. Nós cremos sim nesse Jesus, mas para isso nós precisamos saber o que esse Jesus é, quem esse Jesus é, porque existe um quadro pintado de um Jesus histórico que na maioria das vezes é o que as pessoas conhecem. Mas para nós termos esperança no amanhã, nós precisamos conhecer o verdadeiro Jesus. Esse é o primeiro aspecto desse texto que eu quero mostrar para vocês, o que nós lemos aqui. E Jesus faz aqui 2 conversas com 2 personagens diferentes. O primeiro deles é Tomé. E aí nós temos aqui então, no verso 5, você pode ler comigo? Nós vamos ler aí o verso 4 ao verso 6. Vamos lá, todos juntos? O texto diz, e vós... Eu sou o caminho. Bom, para você ter esperança do amanhã, você precisa saber quem é Jesus de verdade. Você precisa saber que Jesus é o caminho. Agora é interessante que você olha para o verso 4. Jesus disse assim, olha, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus disse assim, eu já estou falando para vocês para onde eu vou há muito tempo. Desde quando eu comecei a caminhada com vocês, eu já estou discorrendo com vocês o que deveria acontecer com o Filho do Homem. Desde quando nós começamos a andar juntos e eu comecei a discipular vocês, quando você olha em Marcos capítulo 8, no verso 31, você vai perceber Jesus dizendo para eles, quando Pedro faz a declaração, né, que Jesus ele é o Filho de Deus, Jesus vai falar assim, olha, então, vocês já entenderam isso, não conta isso para ninguém, mas é necessário que o Filho do Homem padeça. É necessário que o Filho do Homem morra. É necessário que ele ressuscite ao 3º dia. É necessário que ele suba aos céus e ele volte para buscar o seu povo, a sua igreja. Jesus está caminhando com seus discípulos e os discípulos estão com o olhar tão aqui embaixo, tão aqui embaixo, tão aqui embaixo, que Jesus está olhando para eles falando assim, olha, eu já falei para vocês para onde eu vou. Eu já contei para vocês o caminho. Eu já mostrei. E agora você tem um homem chamado Tomé, que ele está dizendo assim, Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como assim, irmãos? Como eles não sabiam?
E é interessante porque quando nós pegamos aqui Jesus mostrando o Antigo Testamento, em tudo que ele falava, em todas as suas revelações, é porque o Antigo Testamento mostrava para o povo de Israel o que Jesus devia fazer e o que devia acontecer com Jesus. O próprio Isaías, ao relatar o servo sofredor, vai mostrar que era necessário que esse Jesus padecesse, morresse, levasse os nossos pecados sobre ele. E Jesus então está dizendo para ele, olha, vocês sabem o caminho, porque eu já disse para vocês o caminho. Vocês conhecem o caminho. E ele então pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, nós estamos meio perdidos nesse negócio aqui. E Jesus então vai dizer para ele, eu sou o caminho. Eu sou também a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Por que Jesus é o caminho? Porque ele é aquele que traz o acesso de novo ao Pai. Ao morrer pelos nossos pecados, quando Jesus se entrega na cruz, quando ele morre na cruz por nós, ele liga novamente o homem a Deus. Não há outra maneira do homem chegar a Deus, não há outra maneira de você ir aos céus, se não for por Jesus Cristo. Porque ninguém pode ir ao Pai, ninguém pode chegar a Deus, ninguém pode chegar aos céus, se Jesus não morrer por ele. Por isso ele vai dizer, olha, eu sou a vida. Eu sou a vida. E quando nós pensamos em Jesus dizer que ele é a vida, nós olhamos para Romanos capítulo 6. E o apóstolo Paulo vai dizer, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Jesus vai mostrar que ele é aquele que dá acesso ao Pai, ele é o caminho, porque ele é que nos tirou de um estado de morte e nos deu vida. E toda a verdade está nele, ele é o verbo da vida, ele é o verbo, ele é a verdade, ele é o criador de todas as coisas. Agora pense comigo, Tomé está com os olhos aqui embaixo, na terra. Tomé está querendo alguém que vai destronar Roma, que vai tomar o governo. E Tomé está assim, Senhor, que caminho é esse? Como é o caminho? Qual que é a rua? Que rua que nós vamos pegar? Porque na cabeça dele eles estão indo, nós vamos entrar por qual lugar? Qual que é a porta lá de Roma que nós vamos arrombar e invadir para tomar esse governo? E Jesus está dizendo para ele, você está indo para o caminho errado, Tomé. Eu sou o caminho, mas o caminho que eu sou, ele leva para um lugar diferente do que você quer. Esse é o caminho dos céus. Esse é o caminho da glória. Esse é o caminho da vida, esse é o caminho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir a esse céu, ninguém pode chegar a Deus, se não for por este caminho, por Jesus Cristo. Então a primeira verdade que eu quero que você entenda nesse texto, é que se você disse que vai para o céu, mas você não conhece o caminho, você não conhece Jesus, você não sabe quem Jesus é, você não sabe o que Ele fez por você está indo para o céu errado. Não é o mesmo céu. O céu que você está indo pode ser um céu de uma história em quadrinhos que você ouviu aí. De uma historinha que foi contada ao longo da vida. Porque o céu prometido para nós, só pode chegar lá aquele que conhece Jesus e tem no seu coração como único e suficiente Salvador da sua vida. Mas tem uma segunda situação nesse texto, que é a segunda conversa que Jesus tem aqui no verso 8. E vai mostrar também que a nossa esperança no amanhã não é só necessário você conhecer Jesus e saber quem é Jesus, mas você precisa saber que esse Jesus é o próprio Deus. E aqui faz toda a diferença. Vamos ler comigo do verso 8 até verso 7. Verso 7, deixa eu ver aqui, peraí, isso. Verso 7, vamos lá comigo, o texto diz, se vós... Segura aqui o verso 7 para mim. Inclusive, eu vou pedir para você tomar muito cuidado. A gente gosta muito de algumas linguagens, de algumas traduções. E se você, por exemplo, ver esse texto na linguagem de hoje, esse texto ele perde muito o seu sentido na linguagem de hoje. Tá? Esse texto ele vai trazer a mesma expressão do verso 4. Esse texto vai dizer assim, olha, se vocês tivessem me conhecido, se vocês tivessem reconhecido que eu sou Jesus, que Jesus eu sou, se vocês tivessem já entendido que eu sou o caminho, a verdade e a vida, vocês já teriam identificado que eu sou o próprio Deus. Mas é interessante porque ele vai dizer no texto assim, olha, desde agora me conheceis e me tendes visto. Porque ele não estava oculto aos olhos dos discípulos.
É tanto que Jesus, nessa conversa agora, no verso 8, Filipe vai dizer assim, ó, Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Filipe está dizendo assim, Senhor, mas cadê o Pai? Onde o Pai está? E Jesus vai dizer para ele assim, olha, verso 9, Filipe, há tanto tempo que eu estou com você, e até hoje vocês não me conheceram. Eu estou com vocês todos os dias, a gente dorme junto, a gente levanta junto, tem 3 anos que nós estamos de caminhada, porque aqui Jesus já está no finalzinho, já está na última semana. Jesus já está indo para a cruz. E ele está dizendo para Filipe agora, a gente caminhou esse tempo todo e você não percebeu que eu sou o Pai. Que eu sou o próprio Deus. E ele começa a discorrer, por que vocês já deveriam saber disso? Nós caminhamos juntos, vocês já deviam saber disso. E ele vai dizer, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aí olha o verso 10, que interessante. Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. E ele vai então dizer assim, olha, no verso 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus está dizendo para Filipe assim, olha, tudo que foi feito até aqui, Filipe, não pode ser feito por um homem comum. Tudo que foi feito até aqui, Filipe, vem de algo sobrenatural. Você caminhou comigo, vocês caminharam comigo e até agora vocês não perceberam que eu sou o próprio Deus. Eu preciso chamar a sua atenção. Você é cristão? Não sei se todos aqui, quanto tempo tem de cristão, não sei se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não fez um compromisso com Cristo, que ainda não professou a sua fé. Talvez você ainda esteja aí num patamar de conhecer a Deus. Mas talvez você já está aqui há muito tempo e você já tem um conhecimento da Bíblia um pouco mais longo. Mas quantas vezes você olhou para Jesus e esse Jesus foi apenas alguém que fez alguma coisa por você, mas você nunca observou esse Jesus como sendo o Deus Todo-Poderoso? O Verbo que se fez carne. O Deus Criador. Nós temos um grande problema porque nós temos uma figura de Jesus. E essa figura muitas vezes ela é histórica. Muitas vezes a figura de Jesus, ela é um personagem. Nós esquecemos que esse personagem, ele é muito mais do que um homem comum que andou na terra. E é isso que Jesus está discutindo com Filipe, é isso que Jesus está discutindo com Tomé, e os seus discípulos estão ali em volta. Jesus está dizendo assim, até hoje vocês não entenderam que eu sou Deus. Quando João disse, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito, do Pai. João está declarando assim, nós vimos o próprio Deus. Sabe esse Jesus que nós pregamos, irmãos? Ele não é só um homem, que nós fazemos desenhos, figurinhas, e as pessoas, alguns ainda o mantêm numa cruz pregado. Esse Jesus é o Deus, é o Verbo encarnado. Ele é o Verbo que está em Gênesis 1:1. Aquele que no princípio criou. Esse Jesus, ele veio neste mundo, mas ele não veio somente como homem, ele veio 100% homem, porque ele precisava levar o meu e o seu pecado sobre ele como homem, para que ele pudesse pagar a minha dívida e a sua dívida. Mas esse Jesus, ele também é 100% Deus. E ele vai dizer para Tomé, Jesus vai dizer para Tomé, e Jesus vai dizer para Filipe, eu estive com vocês, mostrei o caminho para vocês, e vocês ainda estão me questionando sobre o caminho. Eu mostrei para vocês todas as obras, eu mostrei para vocês tudo aquilo que é revelado, e vocês ainda estão me perguntando, cadê Deus? Talvez a situação sua seja essa hoje. Talvez você está aqui, crente, membro da igreja, professo, ou ainda não. E você tem se perguntado, cadê Deus? Cadê Deus? Aonde Deus está? Quem é esse Deus? E Deus parece ser uma figura tão distante, tão distante. Mas Jesus vem mostrar para mim e para você que Ele é Deus, amém, irmãos? E Ele veio a esse mundo e Ele morreu por mim e por você. Ele deu a sua vida por nós, e é esse Deus que está sendo manifesto aqui. E a palavra de Deus para mim e para você hoje, creia que Ele é Deus.
A esperança do amanhã é saber que esse Jesus não era um homem comum, esse Jesus não foi somente um profeta, porque isso muitos creem, que ele foi apenas um profeta qualquer. O desafio para mim e para você, cristão do século 21, é crer que esse Jesus é o próprio Deus. E que ele subiu aos céus e nós cantamos aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e nós cantamos isso. Será que crendo de verdade que os céus vai se abrir a qualquer momento e nós vamos morar com ele na glória? Será que essa é a grande verdade do seu coração? Será que você tem vivido todos os dias, imaginando que a qualquer momento você pode morrer e você pode subir com Jesus, ou os céus podem se abrir e Jesus voltar para buscar a sua igreja? Como você tem vivido? Porque a esperança do amanhã, ela traz uma maneira de viver. E eu quero trazer aqui 5 lições rápidas. Como aquele que espera no amanhã deve viver. E aí você vai descobrir se você tem ou não esperado no amanhã. Então a primeira lição que nós vamos aprender aqui nesse texto. Você que vai descobrir aí, você crê mesmo no amanhã? Você crê na vida eterna? Você está pronto para isso? Primeira lição que nós aprendemos desse texto. Que aquele que crê no amanhã, ele vive hoje crendo que Deus e Jesus são um só. Eles creem em Deus, eles creem em Jesus. E olha o verso 1 comigo, leia comigo o verso 1, o texto diz: não... Se você tem esperança no amanhã, a primeira lição que você precisa aprender aqui é que você precisa crer em Deus. Você precisa crer em Jesus Cristo e crer que Jesus é Deus. E quando nós olhamos para o autor aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 11, ele vai dizer no verso 6, olha, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se chega diante de Deus, aquele que se achega a Deus, creia que Ele existe. Muitas vezes, irmãos, nós estamos crendo numa religião. Muitas pessoas creem em um grupo de pessoas, em um grupo de propostas. Mas aquele que crê no amanhã, aquele que espera o amanhã, ele precisa crer em Deus, ele precisa crer que esse Jesus é o próprio Deus, e o seu coração não está turbulento, atribulado, porque o Senhor Jesus vai dizer assim, olha, não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. Calma. Creia em Deus. Creia em mim. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível que você diga ser cristão sem saber que Jesus é Deus. É impossível que você diga ser membro de uma igreja, membro de uma denominação e achar que você vai para o céu. Se você não crê em Deus, se você não crê que Jesus é Deus, que Ele morreu por você, que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele levou sobre si os seus pecados, que ressuscitou e vai voltar para buscar você. É impossível. Mas quando você crê em Deus, quando você crê em Jesus, e tudo que Ele fez, e tudo que Ele faz, você tira os olhos daqui, e você leva os seus olhos para a glória. Você coloca o seu olhar nos céus. Se você crê no amanhã, se o amanhã que você crê é o amanhã eterno, você precisa crer em primeiro lugar em Deus, e em Jesus Cristo, sendo este Deus. Mas segundo lugar, você precisa ter convicção da volta de Jesus. Vamos ler comigo o verso 2 e verso 3? Vamos lá? O texto diz: na casa de meu pai... para que onde eu estou... Bom, Jesus está fazendo uma afirmação. Jesus está falando da sua ida, mas também da sua volta. Jesus já disse assim, olha, creiam em mim. Calma o coração aí. Fiquem em paz. Por que vocês estão atribulados? Por que vocês estão com medo? O que está acontecendo com vocês? Creiam que eu sou Deus. Creiam em mim. Creiam em Deus. Olha, eu estou indo. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. E eu vou lá preparar um lugar para vocês. A questão de Jesus para nós hoje, e principalmente para a nossa sociedade,
é que Ele tem um lugar preparado para mim e para você, e que muitas vezes os nossos olhos estão longe desse lugar. Quando nós olhamos para essa terra, quando nós fitamos os nossos olhos nessa terra, nas coisas dessa vida, nós esquecemos das coisas vindouras. E aí a gente entra num grande conflito, porque parece assim, então pastor, a gente não vai fazer mais nada nessa terra? Então nós vamos deixar isso aqui tudo para lá? Você acha que é isso que Jesus quis dizer? É claro que não. Jesus só está dizendo que o nosso coração, ele não pode estar nas coisas dessa terra. O nosso coração precisa estar nas coisas celestiais, onde Ele prometeu um lugar para nós. Isso nos tira o medo da morte. Isso nos tira o medo de qualquer problema e perigo da vida. Porque nós sabemos que esse Jesus em breve vai voltar e vai nos levar para um lugar que Ele já preparou para mim e para você. Mas por que nós não cremos nisso? A percepção que eu tenho aqui é uma falta de confiança na vida eterna. Parece que a vida eterna é uma coisa meio fantasiosa. O que Jesus quer trazer para você aqui hoje, meu irmão, é que a vida eterna é real, amém? Tem um lugar para você, meu irmão. Tem um lugar preparado para você, e o Senhor Jesus, Ele vai vir buscar você, e esse lugar está lá, e você vai morar lá, mas você precisa andar aqui crendo que Ele existe, e que Ele é galardoador dos que o buscam. O Senhor tem uma casinha para você lá. Tem gente que fala assim, não, pode ser até pequenininha, não tem problema não. Qualquer uma, o que eu quero é estar lá. Não é assim? Importante é estar lá. Eu quero mansões, irmãos. Quero casinha não. Vamos buscar o galardão aí, vamos trabalhar. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. A sua fé, crer em Deus, crer em Jesus, é o que te dá a consciência, a razão para esperar aquilo que está por vir. Um lugar que você vai morar por toda a sua eternidade. Mas eu não sei qual é a visão que você tem do céu. Quando a gente pensa em céu, você vai conversar com algumas pessoas, você já pensou? Eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, já falei isso aqui alguns dias atrás. Céu, ruas de ouro, mar de cristal. E aí esse pregador falou assim, gente, se o céu fosse só ruas de ouro e mar de cristal, aquele negócio seria monótono demais. Se a graça do céu fosse ruas de ouro e mar de cristal, aquilo ali não ia fazer sentido para nós. Tem gente querendo ir para o céu por causa das ruas de ouro e mar de cristal. Nós queremos ir para o céu por quê? Porque Jesus está lá. Porque a presença de Jesus está lá. Porque Ele é a nossa morada. Ele é o lugar da nossa sustentação. Ele é a nossa rocha. Nós estamos firmados em Jesus Cristo. Ele é a razão de nós querermos ir para a glória. É Jesus Cristo. Não é porque nós vamos ter ruas de ouro e mar de cristal. Isso ainda é uma mentalidade aqui embaixo. Humana, de coisas boas, de queremos adquirir coisas boas. Mas o céu é infinitamente melhor do que qualquer coisa que você pode imaginar, porque a presença de Jesus está no céu. Mas Ele também está aqui conosco, por isso que nós não podemos desistir. Por isso que nós precisamos fitar os nossos olhos nele, autor e consumador da nossa fé. Então, em primeiro lugar, creia em Deus, creia em Jesus, tenha convicção da volta de Jesus. Mas terceiro lugar, você precisa manifestar as obras de Jesus. Olha o verso 12, leia comigo o verso 12. O texto diz, em verdade... Esse é o resultado. O verso 12 é o resultado de quem crê em Deus, sabe que Jesus é o próprio Deus, que Ele é o Filho de Deus. Esse é o resultado daquele que tem convicção de que Jesus foi aos céus, tem uma morada lá e vai levar a gente para lá. Esse é o resultado. O que Ele faz agora? Ele manifesta as obras. E irmãos, eu vou pegar no pé de vocês nos próximos meses. Não vai ter jeito. Já falei aqui sobre a parábola dos talentos, para você não enterrar o seu talento. Eu tenho mostrado para você um Jesus que nos chama a servir, e nós falamos na semana passada
sobre o texto aqui do capítulo 13, onde Jesus vem servindo os seus discípulos. E ele vai demonstrar esse amor, e esse amor uns para com os outros, através do serviço. E agora, quando nós olhamos para a grande verdade desse texto, e ele vai dizer, em verdade te digo. As obras que Jesus fez, nós faremos ainda maiores. Por que você não está fazendo? Por que você não está fazendo, irmão? Será que é porque você não crê que há uma vida eterna? Por que você não está fazendo? Você acha que é porque você ainda não creu em Deus, em Jesus Cristo? O que você está esperando? Quando eu olho Jesus falando assim, olha, vocês vão fazer coisas maiores, sabe o que eu imagino? Eu imagino alguém enfermo numa casa. E você, como servo de Deus, estender a sua mão e orar, e aquela enfermidade cessar. Você sabe o que eu creio quando Jesus diz que nós faríamos coisas maiores? Quando o Senhor te chama a reunir as crianças ali, lá embaixo no culto, e falar do Evangelho para elas, e ser um professor de crianças, você vai abrir a sua boca, e a palavra de Deus vai sair da sua boca, e aquelas crianças vão se converter, o coração delas vão se encher, porque você foi usado pelo Senhor para falar para aquelas crianças. Sabe o que são obras maiores? É você sair do banco e começar a fazer uma coisa para o Senhor. Seja ela qual for. Irmãos, o banco não é o nosso lugar. Um pastor aí na rede disse uma grande verdade. A igreja não é o rebanho, o ajuntamento de ovelhas. Ela é o lugar dos pastores. Você é um pastor. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para anunciar o Evangelho. Quando eu olho Jesus dizendo assim, olha, vocês farão coisas maiores do que eu vejo a autoridade que nos foi concedida para isso, porque lá em Lucas, na grande comissão, ele diz assim, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de quê? De poder. Quando nós chegamos em Atos 2, em Atos capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão o quê? Minhas testemunhas. No capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja. E o povo é cheio do poder de Deus. E naquele dia, sabe o que acontece com aqueles discípulos? Eles começam a anunciar o Evangelho. E eles começam a falar, e as pessoas que estavam lá, ouviam cada um na sua própria língua, e eles ouviram o Evangelho, e naquele primeiro momento, Pedro prega um sermão, e ali se convertem quantas mil almas? 3.000 almas. O que você está esperando, meu irmão? A convicção da vida eterna precisa trazer para a gente hoje uma responsabilidade do tempo presente. A esperança da vida eterna precisa trazer aquilo que o Senhor chamou a nós, igreja, povo de Deus, para fazer. Nós temos transferido responsabilidades e responsabilidades, transferindo, mas o Senhor vai cobrar de você, meu irmão. E quando você chegar lá na glória, o Senhor vai querer contas e Ele vai cobrar de você. E sabe qual que é o problema? Você se torna indesculpável. Principalmente porque hoje você está aqui ouvindo que o Senhor vai prestar contas com você e vai requerer de você que Ele disse para você que você faria coisas maiores que Ele. E por que você não está fazendo? Começa hoje. Começa agora. Faz um compromisso com o Senhor. Fala, Senhor, eu não quero ser apenas um crente que assiste culto no domingo. Fala, Senhor, eu não quero ser apenas uma pessoa que frequenta uma igreja, que é membro de uma igreja. Sabe, irmão, faz esse compromisso com o Senhor.
Você foi chamado pelo Senhor para fazer coisas extraordinárias. Você pode orar pelos seus familiares e eles podem se converter. Você pode abrir a boca para falar do Evangelho para qualquer pessoa na rua e elas podem cair aos prantos diante de você por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Você crê nisso, meu irmão? Faça isso! Faça isso! Essas são ações de quem espera a vinda de Jesus. Se Jesus voltar hoje, quantas pessoas ao seu redor não ouviram falar de Jesus da sua boca? Se Jesus voltar agora, quantas pessoas você negligenciou o Evangelho? Mas Jesus disse que nós faríamos coisas maiores. E talvez você está achando que basta você vir aqui ao culto domingo de manhã e de noite. Isso é um grande problema. O culto do domingo, ele é o reflexo da sua vida. O culto do domingo é aquilo que manifesta toda a grandeza de Deus e a sua devoção a tudo que você já fez para Ele durante toda a sua semana. Talvez você esteja ainda preocupado com as coisas desse mundo. E Jesus está dizendo para você, olha, creia em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus está dizendo para você hoje aqui, olha, tenha convicção de que Ele vai voltar, meu irmão. Tem um lugarzinho preparado lá para você, mas para isso você precisa manifestar as obras. E é interessante porque logo depois, no verso 13 e no verso 14, Jesus está ensinando aqui a nossa quarta lição. Porque nós sabemos a quem nós vamos recorrer. Aquele que está vivendo hoje com a esperança da manhã, ele sabe a quem recorrer. E é interessante porque o que aconteceria agora com os discípulos? Talvez nós pensamos assim, os discípulos estavam com Jesus, a vida deles era muito mais fácil, o próprio Deus estava com eles, mas o que aconteceria agora? Eles receberam poder, eles receberam do Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre eles, eles agora foram testemunhas, mas eles foram testemunhas às custas de quê? Sabe de quê? Da morte. Às custas de entregar a vida. Mas ainda assim, Jesus está dizendo para eles assim, olha, os dias que vocês vão viver agora não são dias fáceis, não. Nós estamos confundindo um evangelho de luta, de doar a vida, com um evangelho frajuto, que nos dá coisas boas. O evangelho de verdade, ele requer de mim e de você dar a vida. Mas mesmo assim, Jesus ele ainda está aqui confortando os seus discípulos, porque eu não sei se você já reparou, nós estamos aqui saindo do capítulo 13, aonde Jesus não só confrontou Judas, aonde Jesus mostrou que Judas seria aquele que seria o traidor, Satanás entra em Judas, Jesus fala com ele assim, o que você tem para fazer, faz logo, anda logo, esse é o filho da perdição. Mas Jesus também confrontou a Pedro, e Jesus disse, Pedro, você vai me negar? E Pedro está dizendo assim, eu de jeito nenhum que eu vou negar o Senhor. Mas Jesus agora está trazendo um conforto para eles, dizendo assim, gente, calma, não turbe o coração, creiam em mim, saibam que eu sou Deus, saibam que eu sou o Pai. Calma, na casa de meu Pai tem muitas moradas, eu estou indo, eu vou preparar lugar para vocês. Olha, mas vocês precisam ter convicção que eu vou voltar. Vocês precisam saber e fazer as obras que eu faço, para que vocês então estejam firmes, porque os dias agora serão difíceis, mas eu estou com você. E então Jesus vai dizer para eles assim, olha, e tudo quanto pedires em meu nome, verso 13, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nós temos tanta autoridade de Deus e nós temos tanta possibilidade de Deus que o Senhor falou comigo, me peça. Fale comigo. Vocês têm a quem recorrer. E vocês vão precisar de mim, porque os dias serão maus. E irmãos, e quando nós olhamos a história do Novo Testamento, aqueles homens foram verdadeiramente massacrados pelo Evangelho. Porque eles fizeram as obras
que o próprio Jesus havia feito, e também maiores. Nós vivemos num grande dilema. Nós falamos de perseguição da igreja. Mas por que alguém perseguiria uma igreja que não faz nada contra ninguém? Sabe quando você vai ser perseguido? Quando você começar a confrontar as coisas deste século. Sabe quando você vai ser perseguido? Quando você começar a manifestar o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele põe em xeque toda a podridão desse mundo. É quando você diz assim, olha, não, nós andamos em retidão, nós andamos na verdade, porque nós conhecemos o caminho. Nós não estamos mais mortos, nós temos vida. Nós não fazemos mais as coisas desse mundo. Nós agora vivemos para aquele que é o Rei Todo-Poderoso. Quando você começar a dizer não para as coisas desse mundo, sabe o que esse mundo vai fazer com você? Ele vai te perseguir. Esse mundo vai querer te derrubar. Foi o que aconteceu com os discípulos. Mas Jesus disse assim, olha, mas se vocês me pedirem qualquer coisa, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, eu vos darei. Eu vou dar a vocês. Você sabe qual que é o grande problema da igreja quando oram? É o mesmo de tudo que nós vimos até aqui. Nós só oramos pedindo coisas para Deus. Passa um pente fino na sua oração aí. Nós só oramos querendo coisas de Deus. Dificilmente você consegue passar 1 hora glorificando a Deus. Dificilmente você consegue ficar 1 hora adorando a Deus. Observe suas orações. Irmãos, é muito natural que a gente diga assim, faça uma oração de gratidão. E você começa a orar, Senhor, muito obrigado pela vida, por esse dia. Que o Senhor nos abençoe. Peraí, já está pedindo bênção já de novo? Era para agradecer, você já está pedindo bênção. Nós estamos confundindo, nós não estamos sabendo adorar a Deus. Nós não estamos sabendo glorificar a Deus em meio às lutas. Nós não estamos conseguindo usar as palavras de Tiago, quando ele vai dizer para nós, tem de motivo de toda alegria passar pelas aflições, por várias aflições, porque uma vez vocês aprovados, uma vez elas confirmadas, vocês serão aprovados. E vocês terão perseverança. Qual a nossa dificuldade de agradecer a Deus por causa das perseguições? Das lutas, das aflições? Porque elas produzem em nós perseverança. Por isso Jesus vai dizer aquilo que vocês me pedirem, a fim de que o Pai seja glorificado. Vocês vão receber. E em último lugar, aquilo que não pode faltar na vida de todo aquele que conhece Jesus, é a obediência aos seus mandamentos. Como que você vai fazer para obedecer os mandamentos? Primeira coisa que você precisa é conhecer os mandamentos. Como que nós falamos para a igreja que elas precisam obedecer a Jesus se elas não sabem o que Jesus quer delas? Minha pergunta para você, você sabe o que Jesus quer de você? É muito comum nós sairmos dos cultos, irmãos, com alguma mensagem do pastor, com alguma frase do pastor, com algum ponto que o pastor falou, mas o que o Senhor Jesus quer é que você o conheça, e a revelação dele está aqui nesse livro, e você precisa ler este livro, você precisa mergulhar nesse livro, porque este livro revela quem é o Senhor Jesus. A gente vem aqui aos domingos e a gente explica, e a gente traz, e a gente amadurece o conhecimento, mas o que é necessário para você é o arroz e feijão do seu dia a dia. A gente vem aqui e come picanha no domingo à noite. A palavra explicada, a palavra aplicada. Mas você precisa do arroz com feijão diário, que é o que te sustenta de verdade. Você precisa daquele alimento constante para você não morrer durante a semana. Como é que você vai saber aqui obedecer se você não conhece os mandamentos? Como é que você vai saber que você deve amar o seu irmão, amar uns aos outros, se você não sabe nem quem é o outro? Mas Jesus vai dizer para a gente quem é o outro.
Como que você vai fazer obras maiores que Jesus se você não sabe nem quais são as obras que Jesus fez? Talvez você está pensando em coisas milagrosas, coisas grandes demais. Mas o que Jesus fez foi anunciar o seu reino. O que Jesus fez foi anunciar o Evangelho, a salvação. E sabe o que Ele quer de nós? O que Ele quer de mim, de você? Que nós anunciemos a salvação. Amém, irmão? Só faz isso aquele que tem esperança no amanhã. E eu quero concluir dizendo para você que o que nós vivemos hoje, o que você faz hoje, é o que vai definir o seu amanhã. Como você está vivendo, meu irmão? Você crê verdadeiramente em Deus? O Deus que você crê é o Cristo? Que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Se você pudesse relatar agora e alguém te perguntasse numa prova e você tivesse que escrever o que esse Jesus fez para você e por você, você estaria pronto para dizer e para relatar? Quem é esse Jesus que você diz crer? Quem é? A vida futura é muito mais do que aquilo que nós temos visto por um evangelho de barganha, fraco, vazio do século 21. O amanhã requer de nós compromissos hoje. O amanhã requer uma mudança de vida sua hoje. Você não vai chegar lá com carteirinha de membro da IPJ e vai entrar no céu. Não vai. Não vai. Você pode passar por 10 igrejas, juntar 10 carteirinhas. Você vai chegar lá, passei por 10 igrejas. Você não vai entrar no céu com as suas carteirinhas de igreja que você passou. Não vai. O seu caminho para o céu é Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade manifesta. Ele é a vida, porque Ele te deu vida, e nele nós temos vida e vida em abundância. Abandona esse mundo aqui, meu irmão. Abandona esse negócio aqui. Coloca o seu coração lá na glória. Coloca a sua esperança na glória. Coloca a sua expectativa na glória. Você vai ver como as coisas neste mundo vão mudar para você. Nós estamos querendo mudança e buscando a ferramenta errada. A ferramenta que vai mudar a sua vida hoje é a mesma que vai te levar para uma vida futura. A ferramenta que vai mudar a sua vida hoje é a mesma que vai te dar a vida eterna, a glória eterna. É Jesus Cristo. E Ele muda as suas convicções. E Ele te faz servi-lo. Você precisa servir a Jesus. Você precisa sair do seu lugar. Você precisa se mover. Mas só faz isso aquele que crê. Só faz isso aquele que compreendeu quem Jesus é. Que Jesus é esse que você serve. Talvez você está aqui hoje, você ainda não fez um compromisso com o Senhor ainda. Porque talvez você ainda não conheceu Ele, você não sabe quem Ele é. Mas eu estou te apresentando Ele hoje. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele morreu por você, Ele é o verbo que trouxe a vida a você. E Ele morreu para que você tivesse essa vida, vida em abundância. Ele subiu aos céus, Ele vai voltar, Ele vai buscar você. E você precisa crer nisso. É só o que o Senhor quer, que você creia, que você acredite. E acreditar requer ações. Acreditar requer um posicionamento.
Quem é o Jesus que você crê? Eu espero que meu objetivo aqui é que você saia certo de que se os seus olhos se fecharem depois que você sair daquela porta, você vai se encontrar com esse Jesus, o Deus Todo-Poderoso. E não precisa ser hoje. Não precisa ficar com medo, não. Está morrendo de medo de morrer, nunca vi isso, pelo amor de Deus. Mas a hora que os seus olhos se fecharem, você precisa crer neste Deus Todo-Poderoso e que Ele vai levar você, porque Ele tem um lugar preparado para você. E esse Jesus é muito mais do que uma historinha contada. Esse Jesus é o Verbo vivo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que muda a nossa história. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se coloque de pé, se você puder. Feche seus olhos. Pense nesse Jesus. Que Jesus é esse? Pense nesse Jesus. Pense no que esse Jesus fez por você. De repente você está aqui hoje, você ainda não assumiu um compromisso com esse Jesus, e é compromisso mesmo. Não é com a Igreja Presbiteriana de Jequitibá, não, é com Jesus. Assuma esse compromisso com o Senhor hoje, meu irmão. Comece a trabalhar para Ele, comece a falar dEle, comece a manifestar a glória dEle, comece a fazer obras que Ele fez e obras maiores ainda. Comece a pensar que o que você faz aqui reflete naquilo que você vai viver eternamente. Porque se você é um cristão, você faz as obras que Jesus faz. Se você crê em Deus e crê em Jesus, você faz o mesmo que Ele. Mas se você não crê, você não faz. E se você não faz, o seu destino é de morte. Creia em Deus. Creia em Jesus. Tem um lugar esperando você. Basta crer. Eu quero orar pela sua vida. Creia. Se está faltando fé, peça ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Está faltando disposição, fala com o Senhor, Senhor, me dá disposição. Eu quero sair do lugar. Eu preciso andar. Eu preciso caminhar, Senhor. Fala com o Senhor. Peço ao Senhor que te livre da religiosidade, das carteirinhas de igreja que você tem pegado. Não vai te levar para o céu, não. Mas assume um compromisso com Ele, de verdade. Senhor, em nome de Jesus, que promessa maravilhosa que nós temos. E muitas vezes tem sido perdida no nosso interior. Muitas vezes as pessoas têm perdido a visão dessa promessa. Ao olhar para as coisas dessa vida, dessa terra, os prazeres. Ou por não conhecer de fato o Senhor Jesus. Mas a minha oração é que o Senhor faça com que nessa noite, aquele coração que ainda não o conheceu, o conheça em nome de Jesus. E aquele que já te conhece, tenha os seus olhos abertos, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que andaram com o Senhor, que estiveram com o Senhor, que viram o Senhor, mas aqueles olhos ainda estavam fechados, mas de repente os seus olhos se abriram. Abre os olhos do seu povo nessa noite, Senhor, para que vendo o Senhor, corram a anunciá-lo. Corram a falar do seu amor, corram a manifestar as suas obras, saiam dos seus bancos, saiam das suas zonas de conforto, saiam das suas expectativas fracas e vão fazer a obra do Senhor. Aqueça o coração da sua igreja nessa noite, aqueça o coração do seu povo, para louvor e glória do seu nome, porque o Senhor virá nos buscar e nós cremos nisso, e vamos morar com o Senhor na glória. Porque nós conhecemos o caminho. O Senhor Jesus é o caminho. O Senhor Jesus é a verdade. O Senhor Jesus é a vida. E somente pelo Senhor Jesus nós vamos ao Pai. E nós cremos nisso.
porque a sua palavra nos revela isso. Muito obrigado. Nos dê uma semana poderosa, nos dê uma semana grandiosa, de meditações, reflexões e experiências com esta verdade, para louvor e glória do seu nome. Abençoa o teu povo, Deus. Fica conosco, com as nossas famílias, com aqueles que não puderam estar conosco neste dia. Que a graça alcance cada um deles, no nome santo do Senhor Jesus. Receba a bênção, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém e amém.